Não é o sofrimento que nos destrói, é o que fazemos para evitar senti-lo. Essa frase eu peguei de algum episódio de uma série Netflix, que eu não lembro o nome, alguma coisa de rei. E eu voltei umas 3 vezes pra ver de novo, porque é muito profundo e mexeu bastante comigo. Porque de fato não é o sofrimento em si que nos faz mal, mas é aquilo que a gente desenvolve como forma de se anestesiar daquele sofrimento, como forma de não encarar aquele sofrimento. E aí que entram os vícios, né? Aí que entram os grandes desequilíbrios aí da nossa vida humana. A gente desconta em açúcar, a gente desconta no álcool, a gente desconta em promiscuidade, a gente desconta em jogo, né? Jogo de azar. São várias formas que a gente tem de ignorar esse sofrimento, de não precisar lidar com aquilo que está gerando o sofrimento, para conseguir dar os passos adiante nas nossas vidas, né? Para que a gente possa perdoar o que tem que ser perdoado, curar o que tem que ser curado, transmutar aquilo que nos é passível de transmutação, para que amanhã ou depois alcancemos a plenitude da vida humana, né? Amanhã ou depois consigamos esbanjar a abundância, a prosperidade, estarmos em estado de alegria, em estado de paz, que não são sentimentos externos, mas sim, existe essa parte externa, mas ela é muito vaga, né? A verdadeira alegria, a verdadeira paz, ela vem de dentro, né? Ela vem de uma fonte infinita que nunca seca dentro de nós. Só que chegar nessa fonte, né, atingir esse patamar, inevitavelmente há necessidade de passarmos por esses sofrimentos, de encararmos eles e conseguirmos integrar essas coisas em nós, né? Integrar essas dores também, porque não somos somente luz, né? Somos sombra também. A grande importância, né, de nos integrarmos enquanto um ser completo, que não é só aquilo que a gente quer fazer, mas aquilo que a gente precisa fazer também, né? A vida não é só sobre querer, a vida não é sobre ir atrás de desejos e alimentar esse nosso ego mais baixo, mas é fazer aquilo que é preciso ser feito, né? É fazer aquilo, é ter responsabilidade pela nossa vida, é fazer aquilo que precisa ser feito, né? Porque simplesmente precisa, né? Porque a gente vem de ciclos encarnatórios e que essa encarnação a gente possa, pelo menos eu penso assim, né? Que eu possa curar e passar pelo máximo de experiências que eu consiga passar, para que amanhã ou depois, numa próxima encarnação, eu já venha com uma carga kármica muito mais leve, eu já venha numa realidade muito mais, digamos, tranquila e muito mais proveitosa, onde eu possa ancorar ainda mais a minha verdade, ancorar ainda mais a minha essência, não preso em ilusões, não tão cego pelo véu das ilusões, né? Mas sim enxergando além do véu, enxergando a verdade além desse teatro que por tanto tempo, por tantas vidas, né? Pelo menos me ludibriou, me fez cair em histórias, em fantasias, enfim, aos dramas aqui da Terra, de dor e sofrimento, por exemplo. Então, que tenhamos coragem para lidar com os nossos sofrimentos, né? Que tenhamos coragem para lidar com as nossas dores, porque também os monstros das nossas vidas são do tamanho que a gente acredita que eles são, por vezes, né? Quantas dificuldades eram muito menores do que pareciam antes do momento que a gente sentou, que respirou fundo e lidou com ela, né? Antes desse lidar diretamente com essa dor, com esse sofrimento, ela vai parecer muito maior, porque a nossa cabeça vai criando cenários e cenários para evitar lidar com aquilo,
para que a gente fique numa zona de conforto totalmente ilusória, estagnado. Quando arregaçamos as mangas e batemos ali de frente, né, encaramos essa dor, esse sofrimento, vemos que por vezes era muito menor do que a nossa cabeça imaginou e que é possível pedir ajuda para lidar com isso também, não necessariamente sozinhos, que não seja uma ajuda física, mas que seja uma ajuda energética, que seja um apoio justamente de coragem, que seja um apoio de força, né, um apoio de sabedoria para ter um certo direcionamento de como lidar com aquela situação, né, da melhor forma, em prol do bem maior de todos os envolvidos ali. Porque o contrário disso é a gente se afundando cada vez mais nesses vícios e nessas ações que nos fazem evitar sentir isso. E no fundo é parte da nossa vida, é parte da experiência humana. Sentir dor, passar pelo processo de sofrimento, sentir tristeza, faz parte do kit da vida humana. Passar por isso também nos permite entender melhor o outro lado da moeda, a outra polaridade, né? Estamos numa realidade dual, né? Onde existem sempre duas faces da mesma moeda. E se permitir passar por esse processo, digamos, mais negativo entre várias aspas, nos abre portas para passar pelo lado positivo, entre várias aspas, de uma maneira muito mais proveitosa, muito mais prazerosa, com muito mais presença, porque se eu tive coragem, se eu tive força para lidar com aquilo que dói dentro de mim e para passar por aquilo, eu vou ter sabedoria, eu vou ter conhecimento para lidar com a alegria, com a abundância, com a prosperidade, com a paz, com esses momentos bacanas da minha vida de uma forma muito mais presente, porque eu não estou mais fugindo daquilo que me dói, eu não estou mais fugindo daquilo que me machuca. Então aquilo que me eleva vai me elevar ainda mais, eu vou desfrutar ainda mais desses momentos prazerosos da vida, porque eu já não estou mais fugindo de mim, eu estou integrado ali, eu estou presente ali, eu estou vivendo intensamente a minha vida, eu estou vivendo intensamente o momento onde eu estou consciente da minha respiração, eu estou consciente do que o meu corpo está sentindo naquele momento. Então eu vou estar muito mais conectado com o ambiente, eu vou estar muito mais conectado com tudo que me rodeia. E isso serve, enfim, de novo, né? As árvores mais altas são as que têm as raízes mais profundas. Então, quanto mais eu me permito passar pelos processos que eu tenho que passar, que eu considero negativo, que eu considero que eu fico fugindo, melhor botando assim, mais apto eu vou estar para passar também por processos que me elevam, mais preparado eu vou estar para lidar com eles, porque eu vou estar presente, porque eu vou estar vivendo ali o momento, eu vou estar disposto a sentir no meu corpo físico, no meu corpo mental, no meu corpo emocional, no meu espírito, aquilo que há de ser sentido. E assim eu consigo ter as percepções dos momentos onde eu vou, às vezes, precisar soltar, desapegar ali um relacionamento, uma amizade, onde eu vou precisar perdoar, onde eu vou precisar me afastar, né? Onde eu vou precisar estar mais presente, onde eu vou dar mais ou menos atenção. Eu vou entendendo melhor como fluir pela vida, porque eu vou estar mais conectado comigo mesmo, vou estar mais conectado com a vida como um todo, né? Comigo e com tudo aquilo que me rodeia, porque eu estou permitindo passar pelas experiências que eu tenho que passar, eu não estou mais fugindo da minha vida, eu não estou delegando para outros a responsabilidade que eu tenho que puxar para mim, que eu concordei, né, nesse plano de alma, nesse plano encarnatório a passar, e eu estou finalmente conseguindo encarar isso de frente. É óbvio, né? Eu não intenciono, grande parte dos seres humanos não intencionam passar por sofrimento, não intencionam conscientemente passar por dor, mas temos que entender que são processos que acontecem e que existem ferramentas para passar por isso de uma maneira mais leve, com um alívio um pouco maior.
Não que não vá doer, né? Não que não vá ser chato, ser desconfortável, mas já existem, né, muito mais ferramentas tecnológicas, tanto energética quanto mais física mesmo, para nos auxiliar nisso. Né? Que a gente entenda também que não está sozinho, que não... Claro, vão ter momentos que vão ser mais ali solitários, mais eternos, você com você mesmo, mas existe uma rede de apoio, existem pessoas preparadas para nos apoiar nisso, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E, enfim, eu quero dizer que é muito importante a gente passar pelas dores, porque não é o sofrimento que nos destrói, mas sim o que fazemos para evitar senti-lo. E sentir o sofrimento é algo natural do ser humano e é algo que é necessário para que a gente possa sentir, experienciar o outro lado da moeda também. Porque quando eu fico no processo de fuga das experiências que eu tenho que passar, eu simplesmente me desconecto da minha realidade, eu me desconecto do meu corpo, eu abandono essa experiência maravilhosa aqui de estar encarnado na Terra, ainda mais nesse período fantástico de transição planetária, de ascensão em massa, e simplesmente fico, né, vagando por aí o tempo todo anestesiado, vivendo num piloto automático eterno. Então, tudo isso se conecta, né? As coisas estão interligadas umas nas outras, tudo aqui que eu falei nesse vídeo, né? Permitir passar pelo processo da dor permite você viver a vida de uma maneira muito melhor. Né? Um adjetivo bem vago. O que é melhor para mim, o que é melhor para você. Mas permite viver a vida de uma maneira muito mais íntegra, de uma maneira muito mais autêntica. Né? Eu não tenho como ser autêntico, eu não tenho como aflorar a minha essência se eu boicoto sentimentos que precisam passar por mim, que precisam fluir pelos meus corpos, se eu boicoto memórias que precisam ser curadas através de mim. Se eu boicoto o meu passado, seja dessa ou de outra vida, e deixo ele escondido num canto, tentando prender ele num subconsciente, que o tempo todo ele vai se manifestando na minha vida consciente, queira eu perceba ou não. Então, lidar com isso é inevitável. Se eu vislumbro uma vida mais vivida, com maior consciência e menos sobrevivida num piloto automático. Para esse vídeo era isso, muito obrigado, até a próxima.